Bora lá, vamos começar nosso vídeo de hoje. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 18 do terceiro livro de Reis. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para vocês. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 18 do terceiro livro de Reis. E este livro que trata ali de três tópicos principais, né? Primeiro é a morte do grande rei Davi, aquele que é considerado por boa parte do povo de Israel, pela maior parte do povo de Israel, como sendo um homem santo, o grande rei Davi. O segundo tópico fala da ascensão do seu filho, o rei Salomão, ao trono de Israel, onde o rei Salomão governou ali, reinou Israel por 40 anos. Ele conseguiu provar ali que numa época, numa era de muita guerra, de muita violência e muitas batalhas, ele governou Israel por 40 anos com muita sabedoria, sem guerra, sem batalha, e foi a era de maior evolução ali do povo de Israel, onde aquele povo enriqueceu e adquiriu muita sabedoria. E o terceiro tópico é a divisão do reino de Israel em dois reinos, né? Então Israel se transformou no reino do sul, né? Que era formado por Judá, da onde é a origem do povo judeu, e o reino do norte, que se chamava Israel propriamente dito, com 10 tribos, as 10 tribos ali do povo dos filhos de Jacó. Então é disso que trata, né? E atualmente no livro de Reis estamos falando sobre o profeta Elias, o grande profeta Elias, né? Então os feitos ali do profeta Elias. Então é disso que trata então o terceiro livro de Reis, perfeito? Então vamos fazer a leitura do capítulo 18, mas antes já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar uma fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa levar uma palavra de sabedoria, de motivação, de alegria, de paz espiritual, riqueza para todas as pessoas. Então se inscreva aí no nosso canal, é de graça para você e é de grande valia para nós. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida, e vamos abrir aqui no 11º livro, né? Então a Bíblia é uma verdadeira biblioteca formada por vários livros, e a nossa versão aqui ela contém 66 livros, né? Aproximadamente 1189 capítulos e 31.200 versículos. Então chegamos então no capítulo 18, e se você quiser obter mais conhecimento, mais sabedoria para você deixar a sua vida mais leve, o seu caminho mais iluminado, então eu recomendo que você assista aí os vídeos anteriores, né, da nossa playlist aí chamada Terceira Reis, Três Reis. Então acione aí, acesse a nossa playlist e você vai poder adquirir mais conhecimento e mais sabedoria. Então vamos começar a nossa leitura de hoje, e no versículo 1 do capítulo 18 do terceiro livro de Reis diz o seguinte: E sucedeu depois de muitos dias que a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E eu enviarei chuva sobre a terra. Então, para quem não assistiu ao capítulo anterior, estamos falando, né, no capítulo anterior, nós começamos a falar aqui da história de Elias, né? Elias que era proveniente de Tisbita, né? Elias ou Tisbita, que era dos habitantes de Gileade, né? Então ele desafiou ali o rei Acabe, né? Porque o rei Acabe, como todos os outros reis de Israel, eles pecaram contra o Senhor e fizeram o que não era bom aos olhos de Deus. Então Elias ele profetizou ali para Acabe, né? Que aquela terra ali ia ficar muitos anos, né? Sem água, sem chuva, né? Então ali houve muita fome em Samaria, onde residia Acabe, né? E ali aquela terra ficou muito tempo sem água, sem chuva, e Elias ele ficou por todo esse período, né? Escondido, oculto, né? Ali morando com uma viúva, e aquela viúva o sustentou por muitos e muitos anos, e ele conseguiu também ressuscitar o filho daquela viúva. Então Elias foi procurado por toda a terra, mas não foi encontrado.
Então Deus manda aqui, no caso Elias, procurar Acabe, pois Deus vai fazer chover novamente ali em Samaria. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. Então houve muita fome ali em Samaria, por quê? Porque não chovia, não tinha água, então não tinha o que plantar, pois não tinha o que colher, né? Então as pessoas não tinham o que comer, então passavam fome, correto? Acabe chamou Obadias, o qual era o governador da casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor. Versículo 4: porque foi assim quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou uma centena de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentou com pão e água. Então Obadias alimentou ali aqueles profetas do Senhor com pão e água. E Acabe disse a Obadias: adentra a terra, a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais? Assim eles dividiram a terra entre si. Para atravessá-la, Acabe seguiu por um caminho sozinho, e Obadias seguiu por outro caminho também sozinho. Então eles se dividiram ali em 2 grupos, né? Acabe para um lado e Obadias para o outro. E eles estavam à procura de ervas, né? Para alimentar os animais, para que os animais não morressem, né? E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou, e ele o reconheceu. Prostrou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? Então Obadias perguntou se verdadeiramente ele era Elias. E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui. Versículo 9: ele disse: no que tenho eu pecado, para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Então Obadias, né, ele achava que, no caso, Acabe, se Acabe, se ele fosse contar para Acabe que tinha encontrado Elias, então com certeza Acabe o iria matar. Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu Senhor não tenha me enviado a te procurar. E dizendo eles: aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: vai e conte ao teu senhor, eis que Elias está aqui. E sucederá tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier e contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas o teu servo temo o Senhor. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Então a preocupação de Obadias aqui era se ele retornasse e falasse para Acabe que havia encontrado Elias, e novamente Elias sumisse, com certeza Acabe então o iria matar, né? Pois o Espírito de Deus poderia carregar Elias para qualquer lugar e ocultá-lo novamente, o que iria levantar a ira de Acabe, e Acabe com certeza iria matar Obadias. Não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei uma centena de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna, eu os alimentei com pão e água. Então ele está contando ali que ele, né, ele escondeu ali os profetas do Senhor, um grupo de 100 homens, e os alimentou em uma caverna com pão e água, para que Jezabel não matasse a todos. E agora dizes: vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse: como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Então Elias disse que vai se mostrar verdadeiramente a Acabe no dia de hoje. Assim Obadias foi se encontrar com Acabe. Ele lhe contou, e Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu quando viu Elias que Acabe disse a ele: és tu aquele que perturba Israel? Então
Acabe, quando encontrou com Elias, disse para ele: é você que vive perturbando Israel, o povo de Israel? E ele respondeu: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonares os mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Então Elias disse: não, quem está perturbando Israel é tu e tua casa, né? Ao abandonar o Senhor teu Deus e seguir a Baalim. Agora, portanto, mandei reunir a mim todo Israel no monte. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: por quanto tempo vós cocheareis entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, segue-o, mas se o Senhor é Baal, então segue-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: somente eu permaneço um profeta do Senhor, porém os profetas de Baal são 450. Então Elias estava ali desafiando 450 profetas de Baal contra somente ele. Que nos deem, portanto, 2 novilhos, e que escolham um novilho para si, e o cortem em pedaços, e o disponha sobre lenha, e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho, e o disporei sobre lenha, e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses, e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: está bem falado. Então, quando Elias colocou isso para o povo aceitou, né? Aceitou esse desafio. Então Elias estava desafiando ali os profetas de Baal, né? Se o cordeiro deles, né? Eles iriam preparar um cordeiro, ele iria colocar ali sobre a lenha, mas não iriam colocar fogo, né? E eles iriam pedir para que os deuses deles colocassem fogo ali naquela lenha embaixo daquele cordeiro. Se fosse assim, então seria eles Deus, né? Seria Deus, o Deus deles. Mas caso o Elias conseguisse, então seria Deus o Deus de Elias. E clamai o vosso nome, vosso Deus, e clamai o nome do Senhor. Isso já foi. Versículo 25. E Elias disse aos profetas de Baal: escolhei um novilho para vós, e preparai-o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses. Porém, não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho, que lhes fora dado, e o prepararam e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem fogo, nem ninguém que respondesse, e saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou ele está perseguindo, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu quando era passado o meio-dia que eles profetizavam até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz nem ninguém para responder, tampouco alguém se importasse. E Elias disse a todo o povo: cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor, e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha e disse: enchei 4 barricas de água e a derramai.
em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles fizeram pela segunda vez. Ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles fizeram pela terceira vez. E a água correu ao redor, e a água escorreu ao redor do altar. E ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja que seja conhecido nesse dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus, e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: O Senhor é ele é o Deus, o Senhor, ele é o Deus. E Elias lhe disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali Elias os matou. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos. E disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou, e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: Eis que lá se levanta uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele disse: Sobe e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare. Então Elias mandou seu servo dizer ali para Acabe, né? Prepara a tua carruagem e desce, para que a chuva não te pare, para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. Acabe foi até Jezreel. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro, com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu os seus lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Então, este já foi aqui o último versículo da nossa leitura de hoje, né? E nós fizemos aqui a leitura do capítulo 18. Então vocês vejam que Elias é o profeta, né, um dos últimos remanescentes ali dos profetas de Deus, pois todos os outros profetas de Deus, ali os reis de Israel já haviam mandado matar, já haviam matado a todos, né? E praticamente sobrou só Elias, né? E mais uma centena deles que Obadias havia escondido em uma caverna e os havia alimentado ali com pão e água, né? Então você veja que os reis de Israel, eles faziam tanta maldade, cometiam tantos pecados, tantas atrocidades e maldades iniquidades contra o Senhor, né? E todos eles fizeram mal, né? Perante os olhos de Deus, né? Então a Elias, o profeta Elias, ele colocou ali uma maldição ali sobre Acabe, vendo todas as maldades, todas as coisas ruins e toda como Acabe fez o povo de Israel pecar contra Deus, né? Então ele lançou um desafio, né? Que ele disse ali para o rei Acabe que somente ele não iria mais chover ali em Israel, né? Enquanto Acabe não se consertasse, não voltasse para os mandamentos, para o caminho de Deus. Então Elias profetizou que não iria mais chover ali em Israel, e assim foi feito. Então
cerca de 3 anos, Elias ficou oculto, né, morando na casa de uma viúva, e aquela viúva o sustentou por todo esse período, até que chegou o dia em que Deus mandou Elias retornar e lançar aquele desafio ali contra Acabe e seus deuses, né, contra Baal, contra Baalim, né, contra Baalim. Então ele lançou aquele desafio ali contra os profetas de Baal, né, que se no caso eles fizessem o fogo do Deus deles, né, queimar ali aquela oferta, aquele novilho, então o Deus deles seria então decretado Deus, né, Deus sobre Israel. Mas se o Deus de Elias fosse o que viesse a, no caso, acendeu o fogo ali sobre aquele novilho, então o Deus de Elias seria o que iria prevalecer. E assim foi feito, né? Assim foi feito, e Elias mandou matar ali todos aqueles profetas de Baal, né? E fez chover ali sobre Israel. Então, no próximo vídeo nós vamos continuar aqui com essa história, né? Qual vai ser o desfecho dessa história, que atualmente nós estamos falando ali sobre o profeta Elias. Então essa foi a nossa leitura de hoje, fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 18. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena, todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Mas se isto for muito para você, então deixe apenas o seu like, aquela mãozinha de positivo, o seu gostei. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!